Bom dia, queridas crianças. Espero que esteja tudo bem com vocês. Tia deseja uma excelente semana a todos vocês, certo? Desculpe um pouco estar falando baixo, é porque tia estava um pouquinho com a garganta irritada e não pode estar falando tão alto, certo? Então, hoje iremos trabalhar, certo? A disciplina de língua portuguesa, onde vamos estar revisando alguns conteúdos vistos que já estudamos alguns dias atrás, certo? Mas antes de iniciar, certo, a nossa aula, vamos começar fazendo aquela nossa oração de rotina, agradecendo a Deus e pedindo para que Ele nos ilumine durante mais esta semana que se inicia. Bom dia, meu Deus querido, as aulas vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já estudar. Abençoe a nossa escola, nossa classe, nosso lar. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigada, Senhor. Não há riqueza maior que possuir seu amor. Amém. Então, bom dia e vamos lá relembrar, certo? Então, na última aula nós estudamos palavras sinônimas, certo? E vimos que palavras sinônimas são palavras, certo, que têm um sentido parecido, tipo, deixa eu ver, palavras de sentidos parecidos. Deixa eu ver o exemplo aqui que tem no livro de vocês, para ficar mais fácil, para vocês acompanharem. Uma coisa, esse conteúdo, certo, vocês podem estar encontrando aí no livro de gramática de vocês, certo, nas páginas 41. Então, como eu te havia falado, certo, palavras sinônimas são aquelas palavras que possuem um sentido parecido. O livro de vocês traz o seguinte exemplo. O jovem era o sujeito mais pertinaz da cidade. O jovem era o sujeito mais teimoso. Ou seja, a palavra pertinaz e teimoso tem o mesmo sentido. Ou seja, que aquele jovem era uma pessoa que sempre insistia em fazer determinada situação. Então, quando eu tenho palavras, certo, que têm sinônimos parecidos, que às vezes a gente troca uma por outra e assim o sentido da frase não é alterado, a gente tem uma palavra sinônima, certo? Por exemplo, se eu digo este lápis é pequeno, certo? Este lápis é pequeno. E este lápis é grande, eu já vou ter palavras antônimas, ou seja, palavras de sentidos opostos. São palavras antônimas, certo? São palavras que têm sentidos opostos, como alto, baixo, pequeno, grande, gordo, magro, feio, bonito. Sentidos contrários, certo? São palavras antônimas, enquanto que palavras sinônimas são palavras que têm sentidos parecidos, que não alteram-se os seus sentidos. Além disso, também estudamos homônimos e paranônimos, certo? Tanto homônimos como paranônimos são palavras que possuem sentidos diferentes, porém, prestem atenção. Como tem aí no livro de vocês, as palavras homônimas são aquelas palavras que têm a mesma pronúncia e às vezes até a mesma grafia, certo? Às vezes a mesma escrita, mas o sentido da frase o sentido daquela palavra era diferente. Por exemplo, manga, fruta e manga da camisa. Por exemplo, é a mesma palavra, só que manga eu posso falar João gosta muito de manga. Neste sentido, o gostar que eu me refiro é a manga enquanto fruta. Mas se eu digo a manga da camisa do menino é laranja, todo mundo já vai detectar que é a manga da camisa, certo? Então, sempre que eu tiver palavras que têm a mesma pronúncia e até às vezes a mesma grafia, eu vou ter palavras homônimas. E essas palavras possuem os sentidos diferentes. Já os paranônimos, elas também possuem sentidos diferentes, certo? Mas são palavras que são parecidas, não são iguais, certo? Elas são parecidas tanto na pronúncia como na escrita.
Por exemplo, aí, comprimento, que refere-se à extensão, certo? E cumprimento já é uma saudação. Por exemplo, João chegou na casa de Maria e cumprimentou a todos, certo? João chegou e saudou a todos. Já o cumprimento da casa de Maria é extenso, já se refere ao tamanho. Então, as palavras parônimos, certo? Elas possuem grafias, certo? Parecidas e pronúncias parecidas, mas sentidos diferentes. Os homônimos, certo? Elas possuem a pronúncia igual, às vezes também a escrita igual, porém com sentidos diferentes. E os antônimos são palavras de sentidos opostos. E os sinônimos são palavras de sentidos parecidos, certo? Deu para recapitular bem? Espero que sim. Agora, só um minuto. Então, continuando, né? Sinônimos são palavras de sentidos parecidos. Antônimos, palavras de sentidos contrários, certo? Aí temos os homônimos, que são palavras que possuem mesma escrita e às vezes mesma pronúncia, mas sentidos diferentes. E os parônimos, certo? Que são palavras que possuem escrita e pronúncia parecida, mas o sentido é diferente. Qual é a atividade de vocês? A atividade de vocês vai ser página 41, 42 e 43, certo? Página 41, 42 e 43 do livro de gramática, tá? Não é do livro de português, é do livro de gramática. Aí para vocês fazerem, certo? A primeira questão aí da atividade são apenas 5 questões. Ela pede que você encontre no caça-palavras que tem aí abaixo palavras homônimas, certo? E vai explicar o que cada uma delas significa. Lembrando que palavras homônimas são palavras que têm pronúncia e às vezes a escrita idêntica, mas com significados diferentes. Então, vocês vão estar procurando aí essas palavras e vão estar dizendo o significado. Se você não souber o significado dessa palavra, você pode estar pegando a ajuda aí do nosso amigo dicionário. Na segunda questão, na página 42, diz o seguinte: observe as dicas a seguir para completar a cruzadinha. Aí tem aí a cruzadinha, todas as palavras verticais e todas as palavras horizontais, certo? Aquele que cavalga, quem é? O cavalheiro. Vocês vão estar completando. 2, extensão. 3, concessão. 4, ato de escrever. De descrever, perdão. 5, deixar um país. Compreender, visto no momento em que foi praticado. Mergulhar. Algumas palavras vão ser necessário que vocês vão à busca do dicionário se vocês não compreenderem o significado daquela palavra. Homem cortês, saudação, adiamento, reserva, prudência, entre nos pais, superintendente, perfumado, viratona. Então, vocês vão estar completando, certo aí, essa cruzadinha de acordo com o significado dessa palavra. Pelo entendimento de vocês ou pela ajuda do dicionário, certo? Na página 43, vocês vão assinalar abaixo apenas a resposta correta. As palavras soar e suar são exemplos de sinônimos, homônimos, antônimos ou paranônimos. Podemos perceber que são palavras, certo, que possuem significados diferentes, mas que possuem tanto pronúncia como escritas parecidas. Então, essas palavras aí, elas são o quê? Sinônimos, antônimos, homônimos ou paranônimos. Vocês vão estar marcando.
Letra B. As palavras concerto e concerto são exemplos de. Mesma forma, vocês vão ver aí a qual se refere. Quarto, procure no dicionário o significado das palavras do exercício anterior. Soar, suar, concerto e concerto, certo? Quinta questão. Pesquise no dicionário o significado das palavras a seguir e, de acordo com os pares, escreva se são sinônimas, antônimas, homônimas ou paranônimas. Por exemplo, baixo e pequeno, baixo e alto, baixo estrutura e baixo instrumento, baixo tamanho e baixo localização, certo? Vocês vão olhar no dicionário o significado, certo, de cada uma dessas palavras e vão dizer se elas são sinônimos, antônimos, homônimos ou paranônimos. Então, é uma atividade que vai exigir um pouco de trabalho de vocês, de estar buscando no dicionário, mas nada muito complicado, certo? Qualquer coisa, estou à disposição. Beijos e até a próxima aula!